Olá, boa tarde, meus queridos irmãos. Hoje, terça-feira, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Nós tivemos aniversariantes no domingo, ontem, dia 20, e dos aniversariantes eu me esqueci, eu não podia me esquecer, eu me esqueci do senhor Carlos Eduardo da Silva, é esposo da irmã Dejair, esposo da Deja. Então nós queremos desejar ao Carlos Eduardo felicidades, que Deus lhe abençoe, que apesar das dificuldades da vida, das limitações que a vida nos impõe, que a gente tenha esperança em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Então, confia no Senhor Jesus e Ele lhe fará feliz, fará o seu coração um coração feliz. Então, parabéns para o Senhor, que essa data no próximo ano seja uma data um pouco mais festiva, um pouco mais alegre. Com certeza será, e eu espero que seja, que Deus te abençoe de uma forma muito rica, tá bom? Agora um pouco de palavra de Deus para o seu coração nesta tarde. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre Atos capítulo 8, alguns versos. A gente percebe alguns tópicos interessantes em Atos capítulo 8. Por exemplo, Atos capítulo 8 já começa falando da perseguição dos judeus em cima dos discípulos que estavam formando a igreja cristã. E logo na formação, eles foram perseguidos. A gente sempre aprende alguma coisa da palavra de Deus. Neste texto de Atos 8, eu tenho aprendido que Deus sempre tem o seu jeito de resolver os entraves de sua vontade. E isto porque, se Deus agir, ninguém o impede. Isso está escrito lá em Isaías capítulo 43, verso 13. E ainda está escrito: se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem fará voltar atrás? Isaías 14, 27. Então, quando Deus está no controle, mesmo que não queiramos ou que estejamos acomodados na nossa vida, quando Ele quer, Ele faz a coisa acontecer. Interessante que eu vejo a mão de Deus naquela perseguição. Foi uma perseguição que varreu a igreja nascente. Acabou com a igreja nascente. Deus acabando com a igreja ali daquele lugar, né? Os crentes tiveram de abandonar o bem-estar que viviam, milagres, palavra de Deus, presença de Deus, não é? Aquela palavra gostosa, aquele convívio, aquela comunhão entre os irmãos, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, todo aquele negócio. E os crentes tiveram de abandonar o bem-estar e buscar fazer o que estava no coração de Deus. E só os apóstolos ficaram em Jerusalém, porque este era o plano de Deus. Os que haviam sido dispersos foram para todos os lugares e por onde eles passavam, eles falavam de Jesus. O foco a partir então daí era Samaria, porque o plano de Deus aí se cumpre quando Jesus falou assim: vocês vão ficar em Jerusalém até que sejam revestidos do alto, e depois vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia, ali onde eles estavam, depois Samaria e os confins da terra. Isso é o que foi o plano de Jesus. Para Jerusalém e Judéia, ficaram os apóstolos que conheciam bem a respeito da doutrina
conseguiriam fazer a transição do judaísmo para o cristianismo, que eles conheciam o judaísmo e poderiam muito bem transportar para o cristianismo. Eles conheciam as doutrinas. Para Jerusalém e Judeia, eles ficaram ali. Agora, os demais foram para outras regiões. E interessante que, na atual conjuntura, certamente Deus tem usado essa pandemia do coronavírus. Eu estou tranquilo quanto a isso, estou convencido disso, que Deus tem usado essa pandemia para que a igreja tenha um maior alcance, e Ele tem usado a tecnologia. Por exemplo, eu estou falando com você aqui, você está me vendo, você está me ouvindo. Deus tem usado esta maneira e tem tirado a igreja do seu comodismo, do seu status quo, para que ela tenha um maior alcance. Antes, as nossas mensagens, os nossos feitos eram realizados dentro de 4 paredes. Agora você não sabe qual é o alcance. Essa mensagem fica gravada e você vai passar esse link, esse endereço para seus amigos, para outras pessoas. Sempre tem alguém falando assim: eu quero ouvir, eu quero participar da IBD ou coisa parecida. Nós estamos alcançando mais gente. As agências missionárias precisam repensar suas estratégias de evangelismo. E assim, o mundo será evangelizado mais rápido. E então poderá voltar Jesus Cristo. Não desanime. Siga em frente na sua vida cristã. Olhe para Cristo. Ele deve ser o nosso exemplo a ser seguido. Eu digo que Jesus deve ser o nosso exemplo a ser seguido, porque quando eu leio Atos capítulo 8, eu vou aprender, por exemplo, que um sujeito que era mágico, chamado Simão Elimas, Simão o mágico, Atos capítulo 8, versos de 9 a 13, vai falar dele, que ele ouviu a palavra e aceitou a palavra. Vai percebendo, ele aceitou a palavra, concordou com a palavra, concordou com o evangelho. Ele aceitou. E o texto vai me dizer lá em Atos capítulo 8, verso 13, que ele se deu mal, não é? Porque ele gostou da palavra e seguiu a Filipe. Eu achei interessante. Ele seguiu a Filipe, Atos 8, 13. Então dá-nos a ideia de que ele seguiu a um crente como seu discipulador. Pode ser, mas pelo contexto a gente percebe que ao invés de ele seguir a Jesus, ele seguiu a Filipe. Ele seguiu a Filipe ao invés de seguir a Jesus e se deu mal. Versos de 18 a 23 de Atos 8 conta que Simão começou a seguir Filipe, seguir os apóstolos, e percebeu que os apóstolos e o próprio Filipe impunham as mãos sobre as pessoas e aconteciam milagres, curas, expulsão de demônios. Simão falou assim: opa, ele era rico, falou assim: opa, eu também quero desse poder, quanto custa? Eu posso pagar. E aí ele se deu mal porque foi espraguejado. Ele não podia ter feito aquilo. Quem segue a Jesus recebe Espírito Santo. Esse poder não se compra. Esse poder já foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós entregamos nosso coração a Ele, Ele nos reveste desse poder. Então, não siga pessoas, siga Jesus. Porque quem segue a Jesus recebe o Espírito Santo e se envolve com o Espírito Santo e deixa o Espírito Santo envolvê-lo.
Esse é o significado de batizar, ser envolvido. Eles antes tinham ouvido a palavra, estavam seguindo a palavra. Quando os apóstolos chegaram para fazer uma visita àquela nova congregação de Samaria, perguntaram: vocês já conhecem o Espírito Santo? Falaram: não, porque eles tinham sido batizados em nome de Jesus. Já foi um bom começo. E aí os apóstolos estenderam as mãos, oraram por eles e eles receberam o Espírito Santo. Foram envolvidos pelo Espírito Santo. Eles passaram a ter a vida conduzida pelo Espírito Santo. Atos 8, de 16 a 17. Quando nós seguimos a Jesus e não a pessoas, nós nos tornamos cristãos. E quando nós permitimos que o Espírito Santo me use e eu diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, o Espírito Santo me reveste, me usa, porque Ele deseja que eu seja ferramenta de Deus, ferramenta de Jesus, ferramenta do Espírito Santo para evangelizar. E evangelizar não significa sair pregando como uma profissão, não. É você viver a vida cristã. E a gente aprende essa vida da vida cristã no dia a dia, estudando a palavra de Deus, que é palavra de poder. Isso é o que Atos, capítulo 8, nos ensina. Temos mais algumas lições, mas nós as teremos para outro dia. Que Deus te abençoe e que coloque no seu coração esta palavra maravilhosa que vem dele para o nosso dia a dia. Quero orar por você. Pai, eu te agradeço de todo o coração pelos teus cuidados para comigo e para com o meu irmão. Que tudo o que passa pelo coração deste querido que me ouve, que seja analisado pelo Senhor e que o Senhor dê a resposta segundo o teu coração, para o coração dessa pessoa. Se estiver enfermo, estende a tua mão para curá-lo ou curá-la, para que essa pessoa possa glorificar o teu nome. Que essa pessoa possa compreender a tua palavra e se firmar na tua palavra, apesar das circunstâncias dos nossos dias atuais. Mas agindo o Senhor, ninguém impedirá. Eu oro também, Senhor, pelo Senhor Carlos Eduardo da Silva, que a tua mão de poder repouse sobre ele e lhe conceda as bênçãos que só o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa as famílias da tua igreja. Eu rogo esta bênção agora, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que você tenha um final de tarde maravilhoso na presença de Jesus. Até a próxima.